E aí, pessoal, tudo pronto para mais uma análise focada em concurso? O tema de hoje é um clássico: curadoria dos bens do ausente. A gente vai passar ponto a ponto pelos artigos 22 a 25 do Código Civil. O objetivo é simples: esquematizar tudo para que não fique nenhuma dúvida sobre essa primeira fase do processo de ausência, ok? Vamos lá. Bom, o nosso roteiro está bem direto ao ponto. A gente vai começar entendendo a declaração de ausência, depois passa pela nomeação do curador, entende os poderes e obrigações dele e, para fechar com chave de ouro, a famosa ordem de preferência. São os detalhes aqui que as bancas examinadoras adoram, então, atenção total. Então, para começar, o mais básico e fundamental: o que a lei realmente quer dizer com ausência? E tão importante quanto, quem é que pode bater na porta do judiciário e falar: olha, precisamos iniciar esse processo? Olha, só o ponto central do artigo 22. Para a lei, a ausência é uma soma de dois fatores, tá? Não é só a pessoa sumir do mapa, desaparecer, sem deixar rastro. Precisa ter isso e também a falta de um representante, de alguém que ela tenha deixado para cuidar dos seus bens. É um combo, os dois requisitos têm que estar presentes. E quem pode dar o pontapé inicial nesse processo? A lei é bem clara aqui. Primeiro, qualquer interessado. E o que seria isso? Pensa num credor que precisa receber uma dívida, ou um herdeiro, já preocupado com a conservação do patrimônio. Mas não é só isso. O próprio Ministério Público também pode agir, atuando como fiscal da ordem jurídica e protegendo os bens da pessoa que sumiu. Ok, entendemos a ausência. Agora vamos para o passo seguinte, que é lógico. Quando é que o juiz entra em cena e, de fato, nomeia um curador para cuidar de tudo? Aqui está o mapa da mina para as provas. São três situações bem específicas, três gatilhos que levam o juiz a nomear um curador. A primeira e mais óbvia é quando não tem ninguém para administrar. A segunda é quando até tem alguém, mas essa pessoa não quer ou não pode assumir a responsabilidade. E a terceira é quando a pessoa até está lá, mas os poderes que ela recebeu não são suficientes para cuidar de tudo. É essencial memorizar essas três hipóteses. Certo, o curador foi nomeado. E agora? O que ele pode fazer? O que ele tem que fazer? Quais são os limites da atuação dele na gestão desses bens? O artigo 24 é a nossa bússola aqui. E ele mostra que não tem uma receita de bolo, uma regra única para todo mundo. É o juiz que vai analisar o caso concreto, as circunstâncias e definir quais serão os poderes e as obrigações do curador. E para fazer isso, ele vai usar como base, por analogia, as regras que já valem para tutores e outros curadores. Chegamos na parte final, e essa aqui é crítica para memorizar. A lei não deixou a escolha do curador ao acaso. Pelo contrário, existe uma fila, uma hierarquia bem rígida que o juiz é obrigado a seguir. A pergunta é: quem vai ser essa pessoa? E a lei não deixa nenhuma dúvida no ar, viu? O artigo 25 desenha uma linha sucessória muito clara para essa função. Isso aqui tem que estar na ponta da língua no dia da prova. E no topo absoluto da lista, em primeiríssimo lugar, está o cônjuge da pessoa ausente. Mas, como é de se esperar no direito, não é tão simples assim. Existem algumas condições importantes para isso. E aqui muita, mas muita atenção. Isso é pegadinha clássica de concurso. O cônjuge só será o curador se não estiver separado judicialmente, nem separado de fato há mais de 2 anos. Por quê? Porque a lei presume que, nesses casos, o vínculo de confiança e a vida em comum já se foram. Anota isso. Para a gente visualizar tudo, essa tabela é perfeita. Olha a ordem. Em primeiro, o cônjuge, se preencher os requisitos. Não deu, a gente desce para os pais do ausente, em segundo lugar. Também não é possível, vamos para os descendentes, filhos, netos, sempre dando preferência para os mais próximos. E só, mas só em último caso, se não tiver mais ninguém nessa lista, aí sim, em quarto lugar, o juiz pode escolher um curador de sua confiança. E com isso, a gente fecha o nosso esquema sobre a primeira fase da ausência, a curadoria dos bens. Mas fica no ar uma pergunta importante, né? E se a pessoa não voltar? Essa curadoria dura para sempre? Essa pergunta já é o gancho perfeito para as próximas etapas que a lei prevê: a sucessão provisória e, lá na frente, a sucessão definitiva. Mas isso é assunto para outro encontro.